Gabi, já voltamos com você. Agora a gente vai conversar com o Rafael Cortes, que é cientista político da Tendências Consultoria, falando aí sobre a visão, a análise de mercado da figura de Simone Tebet no Ministério do Planejamento. Rafael, qual que é a análise que se tem, a temperatura de mercado para a posse de Simone Tebet, que é justamente tem ali um cargo muito estratégico na organização das contas públicas, né, do orçamento que o governo tem para esse ano. Nos bastidores falou-se que houve uma certa resistência dela assumir esse ministério, porque não via uma identificação com essa função. Ela estava batalhando muito mais ali por outros ministérios de desenvolvimento social, mas, enfim, no acertar das contas, ela de fato assumiu esse ministério e vai fazer uma dobradinha importante de alinhamento com outros ministérios da área da economia. Mas como tem sido essa análise? Bom dia, Patrícia. Bom dia que está todo mundo ouvindo a Band News nessa manhã. Talvez uma das posses, enfim, mais importantes aí desse início do terceiro governo Lula, né, por conta da relevância da figura da ministra Simone Tebet, seja do ponto de vista político, seja das leituras econômicas que o seu posicionamento sugere. Como você bem destacou, do ponto de vista político, né, a Simone é percebida como uma possível rival dentro dessa coalizão lulista, olhando para 2026, enfim, é um nome expressivo, já foi candidata a presidente, então teve toda uma dificuldade de construir uma pasta para ela e um espaço para ela que não reforçasse essa rivalidade. Acabou no planejamento e, a partir disso, ganhou também uma importância no debate econômico. Ela ocupa uma pasta de economia e ela é percebida como um possível contraponto às eventuais políticas mais heterodoxas que o governo Lula possa implementar ao longo dos próximos 4 anos. E aí essa harmonia entre diferentes visões expressas aí na Fazenda e no planejamento, em boa medida, é o que vai determinar a leitura que os mercados e os agentes econômicos vão fazer dessa agenda econômica. É o governo Lula que começa com uma grande pressão em cima desses ministérios que compõem a área da economia. A gente falava no governo do presidente Jair Bolsonaro, agora ex-presidente, que Paulo Guedes tomava conta de um super ministério, né? Porque ele começou ali com o Ministério da Economia e foi englobando outras pastas, criando um super ministério com várias questões debaixo do seu guarda-chuva. E agora no governo Lula isso se desmembra mais uma vez. Ontem a gente teve a posse de Geraldo Alckmin no Ministério de Indústria e Comércio, Desenvolvimento, tem Fernando Haddad na Economia e agora Simone Tebet no Planejamento. Como que esses ministérios terão que trabalhar em conjunto e, mais do que em conjunto, né, defendendo o mesmo tipo de política? Acho que esse é um desafio importante, né? A gente já viu que o governo Lula começou com dificuldades justamente a partir dessa descentralização dos ministérios associados à agenda econômica, não só a agenda econômica, outras pastas importantes, mas que indiretamente também contribuem aí para a percepção dos agentes econômicos em relação a qual a linha mestra da nova política econômica. Então, acho que, em primeiro lugar, é uma habilidade política da parte dos próprios ministros, né, de ter o cuidado de fazer sinais que já estejam minimamente acordados dentro do governo. E agora, do ponto de vista da gente que está analisando, tá, acho que também não esquecer que, ao fim e ao cabo, a agenda é fundamentalmente uma agenda econômica do presidente Lula, né, da maneira como ele entende que deve arbitrar os diferentes conflitos, as diferentes visões que se tenha dentro de um tema. Diante da gravidade do atual cenário, eu acho pouco provável que tenha alguma questão consensual que vai aparecer e vai ser discutida nos próximos meses e nos próximos anos. Portanto, é o presidente e a sua leitura, seja do ambiente político, seja da agenda econômica, que vai acabar determinando o que, ao fim e ao cabo, o governo vai levar à frente em termos mais concretos, né? O que acaba também gerando uma expectativa grande é que, de alguma maneira,
essas diferentes forças, mesmo que deem sinais não necessariamente na mesma direção, mas que controlem erros mais grosseiros de política econômica, para que a gente não tenha aquela combinação entre uma instabilidade política que ainda é muito forte e aí adicionarmos um quadro econômico ainda mais complicado. Essa não é uma receita positiva do ponto de vista do desenvolvimento socioeconômico. Na sua visão, quais são os principais desafios de Simone Tebet à frente dessa pasta? Pelo que você sabe, quais são as principais pautas que ela deve abraçar e avançar? Lembrando que houve uma certa demora, inclusive, para a definição do ministério que ela assumiria, porque ela estava em busca, de fato, atrás de um ministério que pudesse trazer vitrine a ela numa possível corrida presidencial no ano de 2026. Quer dizer, ela quer mostrar trabalho para no futuro, quem sabe, voltar a se candidatar à presidência da República. De olho nisso, qual que é a sua expectativa em relação às metas do Ministério? Para curto prazo, é essa organização do orçamento, né, e da regra fiscal que precisa ser desenhada, né, a nova regra fiscal que precisa ser desenhada até por força de lei, né, com a aprovação da chamada PEC da transição. Há um dispositivo sinalizando que o governo envia essa nova âncora fiscal para tentar, né, minimizar essa percepção de que eventualmente a gente vai passar por um período aí de expansionismo nos gastos públicos e aí o consequente aumento do endividamento. Então, o Ministério do Planejamento é importante nesse processo, como também é importante na própria condução do regime de metas de inflação, né? O Ministério do Planejamento é uma das pastas que tem assento, né, que tem uma cadeira no Conselho Monetário Nacional, que acaba definindo as metas estabelecidas, né, por Banco Central, enfim, para organizar a política monetária, que é a política que define nível de taxa de juros a partir de metas estabelecidas para a inflação. Isso, basicamente, no curto prazo. Ao longo do tempo, vai aparecer uma agenda que é de como aumentar a capacidade de investimento da economia brasileira, né? Esse é um ponto super importante. A gente sabe que investimento é um item essencial para aumentar o crescimento potencial de médio e longo prazo, mas diante, seja das restrições fiscais, seja da própria governança do setor público, a gente tem tido dificuldade de manter taxas de investimento mais elevadas. Então, acho que esse é um tema importante aí da agenda do Ministério do Planejamento. A própria Simone já sinalizou isso ao longo do tempo e me imagino que seja uma tarefa importante aí da ministra nesse início de mandato. Rafael, ainda falando sobre essa área da economia, né, que vai ter que girar muito bem nesse entrosamento entre Simone Tebet no planejamento, Fernando Haddad na fazenda e Geraldo Alckmin no comércio, indústria e desenvolvimento. Ontem a gente acompanhou a posse do vice-presidente Geraldo Alckmin, se tornando então ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Na cerimônia, ele afirmou, né, foi bastante firme ao falar que o Brasil precisa retomar o protagonismo nesse setor. Vamos ouvir rapidamente o que ele disse. Porque depois de 4 anos de descaso, de má gestão pública e de desalinho com os reais problemas brasileiros, o presidente Lula, com acerto, determinou a recriação do MIDIC como uma medida fundamental para o Brasil retomar o caminho do seu desenvolvimento, como já ocorreu nos seus governos bem-sucedidos. A reindustrialização é essencial para que possa ser retomado o desenvolvimento sustentável e que essa retomada ocorra sob o único prisma que a legitima, ou da justiça social. A indústria brasileira precisa urgentemente retomar o seu protagonismo, expandindo a participação no produto interno bruto. As graves mudanças climáticas, o pós-Covid, a guerra na Europa, estão indicando a premência
de uma política de reindustrialização consensuada com o setor produtivo, a academia, a sociedade e a comunidade internacional. Como você avalia essa fala de Geraldo Alckmin, enfim, que de fato traz um olhar positivo do setor, né? Eu lia ontem mesmo declarações da Confederação Nacional da Indústria, do Comércio, avaliando muito bem esse discurso de Alckmin. Acho que de um ponto de vista político é natural, né? Ele comanda a pasta que, em tese, tem como agenda pensar políticas, né, do fortalecimento industrial, né? Um dos debates que os economistas têm, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? É o papel da indústria no desenvolvimento de longo prazo. Aí você tem tanto tese dizendo, olha, é fundamental, é uma indústria forte que leva a desenvolvimento mais elevado, outros um pouco menos ambiciosos com a ideia da política industrial, né, com essa nova divisão ministerial. Então, naturalmente, o ministro Alckmin, né, ministro e vice-presidente, faz esse apelo, né, que deve, num primeiro momento, gerar expectativas muito positivas para o setor. Eu acho que é importante a gente ter em mente, né, Patrícia, a gente conversava sobre esses sinais econômicos no início de um mandato, um pouco pensar como que vai ser essa agenda de industrialização, né? Se a ideia, por exemplo, é fazer uma política macroeconômica mais afeita à indústria, ou se, na verdade, é uma tentativa de, a partir dessa agenda ambiental, gerar aí novas oportunidades para repensar modelos de industrialização. Enfim, tem um debate aí não trivial que precisa ser resolvido no âmbito do governo e as articulações com os grandes setores econômicos. De todo modo, a figura do Alckmin é uma figura que tem forte credibilidade, né, junto ao mundo político e ao mundo empresarial. Então, acho que do ponto de vista de interlocução, a tendência é que seja feita de maneira mais suave, sempre lembrando, ao fim e ao cabo, a agenda econômica, incluindo a agenda da industrialização, passa pela leitura do presidente Lula. Eu queria aproveitar também que você está aqui com a gente para analisar uma fala do indicado pelo governo para ser o próximo presidente da Petrobras, o senador Jean Paul Prates, que descartou intervir no mercado para conter os preços dos combustíveis, algo que tinha sido falado na semana passada, uma declaração que até que repercutiu de forma positiva no mercado. Vamos ouvir o que ele disse. A gente usando as mesmas instalações das refinarias com pedaços novos para produzir determinados tipos de combustível. Isso tudo tem que ser pensado, isso pode levar 6 meses, 1 ano. Ninguém é irresponsável de sair aqui dizendo, vou sair construindo refinaria, retomando... Mas não vai desvincular, presidente? Vai desvincular com o preço internacional? Não vai desvincular com o preço internacional. Vai desvincular da paridade de importação. Hoje você está simulando um diesel feito em Roterdã, mais o frete, mais as despesas, e colocando esse preço na refinaria que está produzindo aqui. Isso, para mim, é uma distorção. É uma coisa que não premia quem produz aqui. Então, a gente vai simplesmente tentar equalizar isso, sem forçar, sem impor tabelamento, sem absolutamente nenhuma intervenção direta no mercado. Apenas usando a vantagem competitiva que você está aqui versus quem está lá fora. Rafael, consegue explicar para a gente mais ou menos o que Jean Paul Prates quis dizer a respeito da política de preços e que acabou acalmando aí o mercado? Na verdade, acalmou, né, Patrícia, por conta de especulações anteriores, né, que tinham ainda mais ambição numa ideia de que a Petrobras poderia ser parte dessa política industrial. É sempre muito delicado, né, os sinais que envolvem a companhia em relação a sua relação com o governo. Então teve esse barulho grande. Essa fala é uma fala para tentar minimizar um pouco essa percepção de risco elevado. A questão mais de fundo, né, mais estrutural, como é que o país quer pensar a sua precificação de combustíveis. Aí você tem a tese daqueles dizendo, olha, é um preço como outro qualquer, e portanto, como ele é um bem negociável em termos de comércio internacional, né, ele tem que basicamente refletir a variação de preço que se dá no mundo todo. Outra versão, que é um pouco que está por trás da fala do presidente indicado para a Petrobras, é a ideia de que a gente precisa ter algum tipo de mecanismo
né, para minimizar essas flutuações internacionais. Tem um pouco a ideia aqui de que combustível é fundamental para a atividade econômica, pegam todas as cadeias, isso tem repercussões relevantes. Diante dessa relevância, que faria sentido algum instrumento de reduzir essa volatilidade, fazendo com que o Brasil tenha pelo menos um pouco mais de previsibilidade nessa indústria. O problema com essa agenda é que aí bate nessa ideia de que o governo está querendo intervir na Petrobras, enfim, aí o barulho vai aumentando, mas esse é um tema que no passado foi resolvido por meio das desonerações tributárias, né? Vale lembrar essa política que foi muito importante no último ano da administração Jair Bolsonaro, que o governo Lula estendeu por um período por 2 meses, né? Que foi desonerar tributos para reduzir esse preço. Agora, isso não resolve esse problema mais estrutural, isso é uma pergunta que a sociedade e os políticos vão ter que responder, né? Se ficar só na questão tributária, isso vai gerando um problema fiscal e aí, enfim, todo o barulho que a gente tem assistido. Então, acho que, de novo, né, é um problema que está aí dentro desse guarda-chuva, qual que vai ser a política econômica efetiva dessa nova administração. Como os problemas são muito urgentes, tem aí uma certa ansiedade dos agentes econômicos que foi alimentada por essas declarações um pouco precisas dos novos membros do governo, algo que inclusive deve ser pauta de reunião ministerial, enfim, para minimizar barulhos adicionais, e aí a gente aos poucos conhece de fato qual vai ser a agenda do novo governo. Rafael Cortes, cientista político da Tendências Consultoria. Rafael, mais uma vez, muito obrigada pela sua análise aqui com a gente. Um bom dia para você. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a Band News, e a gente fica à disposição. Obrigada, Rafael.